Graça e paz, amados, como é maravilhoso. Hoje estamos no 7º dia, onde estamos orando pela família da fé, por pessoas que se desviaram, pessoas que abandonaram a sua fé, abandonaram a comunhão da igreja, mas a igreja está orando para que essas pessoas retornem à casa do Pai. Como é importante nós entender que nós vamos prestar conta para Deus dos nossos irmãos. Foi isso que Deus requereu conta para Caim. Onde está Abel, teu irmão? Não tem desculpa, não tem o que a gente possa dizer, porque Deus tem nos dado responsabilidades. Então, como é importante a gente entender que quando Pedro declarou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, foi ativado no coração de Pedro uma experiência sobrenatural. Aí vem Jesus e diz também: eu te digo que tu és Pedro. Ou seja, agora você tem um chamado, agora você tem uma autoridade especial. Agora você tem o discernimento. Pedro usou esse discernimento para coisas positivas e para coisas negativas. E infelizmente a primeira ação de Pedro foi negativa, porque Pedro chamou Jesus para o lado e começou a dizer para Jesus, olha, verso 22, e Pedro chamando-o à parte começou a reprová-lo, porque Jesus começou a dizer, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer. E Pedro então chamou à parte e começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Então, muitas vezes, nós vamos usar toda essa revelação de Deus, infelizmente, de forma errada. Pedro aqui foi repreendido, deve ter ficado com uma vergonha aqui, foi repreendido, porque ele teve a revelação e Jesus disse, agora tu é Pedro, agora tu é um Pedro, meu discípulo, agora tu tem a revelação, então agora vocês estão preparados para ouvir, eu vou para Jerusalém para morrer. E a primeira reação, ao invés de Pedro apoiar o ministério, o propósito de Jesus, Jesus então ele chama aqui Pedro de inimigo, porque aqueles que querem impedir do propósito de Deus se cumprir na nossa vida são os nossos inimigos. Pedra de tropeço para que os propósitos de Deus não se cumpram na nossa vida. E que nós venhamos ter sabedoria de Deus para ser influentes depois de sermos ativados com a revelação do Pai. Pedro nunca mais se desviou, mas errou muitas vezes. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo, a gente vai ver falhas praticamente serem banidas da vida de Pedro. Pedro tinha uma experiência, tinha revelação, mas ainda ele não tinha passado pelo dia de Pentecostes. Ainda não havia provado de algo sobrenatural do Espírito Santo. Que realmente nós possamos ter o discernimento e a autoridade de Deus, não para ser pedra de tropeço na obra de Deus, no ministério do Senhor em vidas, mas para sermos um canal de bênção usado nas mãos de Deus, para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida e na vida dos meus irmãos. Hoje, 7º dia, estamos orando pelos nossos irmãos da fé. Não esqueça de fazer isso. Que nós venhamos ser usados com a autoridade que Deus tem nos dado para resgatar vidas das trevas. Que Deus abençoe.